Fala galera do segundo ano, então, voltei para a gente poder fazer aquela correção da lista de exercícios de calorimetria, tá? Que a gente tinha liberado para vocês aí ontem na plataforma, aliás, hoje na plataforma, né? Vamos ver se dá tempo da gente fazer o vídeo e colocar ali para vocês no horário que eu havia previsto, tá bom? Então essa listinha aqui, tá bom? Deixa as mãos aí para a gente poder fazer a correção, tá bom? Algumas das questões são teóricas, teoricamente falando, vão ser um pouquinho mais rápidas. Vamos começar na questão número 1. Na questão número 1, ele diz que dois corpos x e y recebem a mesma quantidade de calor a cada minuto. Em 5 minutos, a temperatura de x aumenta a 30 graus, enquanto a temperatura de y aumenta a 60 graus. Então, a quantidade de x e a quantidade de y são iguais, mas a variação de temperatura de x e a variação de temperatura de y não são iguais. Né? Você vê ali, ó, que a variação de temperatura de y foi 2 vezes maior. Então vou até inverter um pouquinho aqui. Variação de y 2 vezes maior do que a variação de x. Então as quantidades são iguais, mas as variações não. E aí o que ele pergunta? Considerando que não houve mudança de estado físico, mudança de fase, é correto afirmar o quê? Que a massa de y é o dobro da massa de x, que a capacidade térmica de x é o dobro da capacidade térmica de y, que o calor específico de x é o dobro do calor específico de y, que a massa de y é metade da massa de x, ou que a capacidade térmica de y é o dobro da capacidade térmica de x. Como eu tenho só quantidade de variação de temperatura, não tenho nenhuma informação de massa, o que eu vou ter que fazer? Pegar uma formulazinha para analisar, que é a da capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Variação desculpe, quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Tá? Então a capacidade térmica de x e a capacidade térmica de y vão dar valores diferentes. Quanto que vai ser a capacidade térmica de x? Quantidade de x, variação de temperatura de x. Quanto é a capacidade térmica de y? Quantidade de y, variação de temperatura de y, que é 2 vezes a variação de x. Ou seja, Qx, porque y e Qx são iguais, delta θ x, e esse 2 ó, vai ficar lá na frente. 1 sobre 2. Metade. Então isso aqui ó, é metade da capacidade térmica de x. Gente, é só você lembrar, quanto maior a capacidade térmica, mais lentamente a temperatura muda. Então, o cara que mudou menos de temperatura tem maior capacidade térmica. E o cara que mudou mais de temperatura tem menor capacidade térmica. Por isso, y já teria menor capacidade térmica. Como a única relação possível é 2, o dobro, metade, metade. Né? Porque menor significa que tem metade do outro. Está provado matematicamente. Mas você não precisa provar matematicamente, era só raciocinar em cima da teoria. Mas matematicamente está provado que a capacidade térmica do corpo y é metade da capacidade térmica do corpo x. Qual é a opção que diz isso aí? Letra B diz na ordem inversa, mas diz a mesma coisa, que a capacidade térmica do corpo x é o dobro da capacidade térmica do corpo y. Basta o 2 que está dividindo, passar para lá multiplicando, que fica a mesma coisa. Tá? Vamos à segunda questão. Na questão 2, ele diz que a respeito da informação, abre aspas, o calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale 3 joules por grama grau Celsius. Fecha aspas. Aí 3 estudantes forneceram as seguintes explicações. Estudante número 1. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3 joules de energia para 1 grama da substância provoca elevação de temperatura de 1 grau Celsius na sua temperatura. Ok. Estudante 2. Qualquer massa em gramas do corpo construído com a substância necessita de 3 joules de energia térmica para a sua temperatura eleve-se em 1 grau Celsius. Ok. Estudante 3. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 1 joule de energia térmica para 3 gramas dessa substância provocará 1 grau Celsius de aumento em sua temperatura. E aí, qual dos dois está correto? Ora, quando eu falo 3 joules por grama grau Celsius, significa que cada grama do material
precisa ganhar 3 joules para sua temperatura aumentar 1 grau Celsius. Então a opção correta é aquela que tem a fala apenas do estudante número 1, que foi o único que acertou. Então, letra A é a opção correta. Os outros dois falaram pra caramba e não disseram nada correto. Isso acontece às vezes, tá? Questão número 3. Vamos lá. Ele diz aí que para produzir uma panela de cozinha, para esquentar rápida e uniformemente o material, que no caso é a comida, o fabricante deve escolher como matéria-prima um metal que tenha que característica? Veja o que ele está dizendo. Cozinhe rápido e de maneira uniforme. Rápido significa que troca calor com facilidade. E uniforme significa que o calor atravessa ela com facilidade. Trocar calor com facilidade tem a ver com calor específico. Pequeno calor específico troca calor rapidamente. Alto calor específico troca calor lentamente. E o calor passar de maneira uniforme significa que ele é rápido em conduzir calor. Então o ideal é que o metal que está descrevendo aqui tenha pequeno calor específico e alta condutividade térmica. E dentre as opções que estão aqui, aquela que fala alguma coisa parecida com isso é a letra C. Mais uma vez, baixo calor específico, calor passa com facilidade, é rápido, e grande ou alta condutividade térmica significa que o calor espalha-se, né? É transferido rapidamente para toda a região daquele metal. Ok? Por isso, a número 3 tem como opção correta a letra C. Vamos à questão número 4. Ele fala aí que sendo T2 maior que T1, dois pequenos blocos, né, de alumínio, mesmo material, só que de massa M1 e M2, cujas temperaturas são respectivamente T1 e T2, encontram-se inicialmente isolados um do outro. Considerando-se que M1 é maior que M2 e T2 é maior que T1, M1 maior que M2 e T2 maior que T1. Os calores específicos são iguais. Por quê? Porque são ambos de alumínio. Isso. Tá? Tem essas relações matemáticas aí. E aí vem as opções. Que opções? Analise o que for correto. Aliás, assinale o que for correto. Na alternativa, a letra A diz que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1 e massa 2 é maior que a massa 1. Então o bloco M2 possui maior quantidade de calor que o bloco 1. Ninguém possui calor. Calor é uma coisa que se troca. Está errado. Letra B. Uma vez que os blocos são constituídos do mesmo material, alumínio, ambos têm a mesma capacidade térmica. Não. Capacidade térmica depende da variação de temperatura e da quantidade de calor ou da massa do calor específico. Mesmo material, alumínio no caso, significa que tem mesmo calor específico. Está fora. Letra C. Se os dois blocos forem colocados em contato físico, ocorrerá um fluxo de calor, ou de energia, né, na forma de calor, cujo sentido será do bloco M1 para o bloco M2. O bloco M1 está mais frio. Está fora. Se os dois blocos forem colocados em contato, após ser atingido o equilíbrio térmico, a temperatura dos blocos será menor do que T2 e maior do que T1. Será? Por que eu estou falando isso? Eu vou manter essa aqui em suspenso, porque eu vou olhar na letra E primeiro. A capacidade térmica do bloco M2 é maior do que a capacidade térmica do bloco M1. O que é a capacidade térmica? Massa vezes calor específico. A do 2 tem massa menor. Tá? A capacidade térmica do bloco M2 é maior. Como tem menor massa, é menor capacidade térmica. Tá bom? Então a opção correta realmente foi aquela que eu deixei em stand-by, né? A letra D. Então, se os blocos forem colocados em contato, realmente a temperatura de equilíbrio vai ser um pouco menor da mais alta do que a mais alta e um pouco maior do que a mais baixa. Tudo leva a crer. Por que eu coloquei stand-by? Primeiro, para poder ir na letra E e dizer que a letra E estava errada. Em segundo lugar, porque existe
uma situação na qual a temperatura vai ser igual a um dos dois. Se um dos corpos tiver capacidade térmica muitíssimo maior do que a do outro. Por exemplo, quando você pega um pedaço de madeira pegando fogo, temperatura alta, por exemplo, 200 graus, vamos chutar aí. Aí joga água, na água da Baía de Guanabara, por exemplo, que a água está na temperatura, vamos chutar, 18 graus. Um pedacinho de madeira vai esquentar a água da Baía de Guanabara toda? Porque a capacidade térmica da água da Baía de Guanabara é muitíssimo maior. Pode ser considerada infinita em comparação com o tamanho da madeira, com a capacidade térmica da madeira. Então, nesse caso, a madeira vai atingir o equilíbrio térmico exatamente na temperatura da água. E a água? Não recebeu calor? Recebeu. Mas a quantidade de calor foi diluída entre as moléculas da água em quantidade tão absurda que não fez diferença na temperatura. Tá bom? Então, muitas vezes, se o corpo tiver uma capacidade térmica muitíssimo maior do que o outro, essa temperatura vai ser igual ao do corpo que tiver muito maior capacidade térmica. Vamos lá para a questão 5. Na questão 5, que já está atrás da folha, deixa eu colocar aqui. Diz que o gráfico a seguir representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função da sua temperatura. Veja que o objeto A atingiu 10 graus Celsius, enquanto B atingiu 20 graus Celsius, quando receberam a mesma quantidade de calor. Ou seja, a variação da temperatura de B foi maior, o que significa que ele tem menor calor específico ou menor capacidade térmica. Vamos ver aqui. Ok? Então, analise e assinale a proposição correta. Vamos então analisar. Letra A, para quem não está, né? O gráfico é mais ou menos assim. Quantidade de calor, temperatura, aí tem A aqui e tem B aqui. Tá? E aqui tem 400, aqui 10 e aqui 20. É mais ou menos assim. Ok? É mais ou menos assim. Que é a quantidade de calor. E aqui varia a temperatura. Isso. Vamos à proposição letra A. A capacidade térmica do objeto A é maior do que a capacidade térmica do objeto B? A princípio, sim. Ok? Vamos à letra B. A massa do objeto A é maior do que a massa do objeto B. Nada pode ser dito em relação à massa nesse gráfico aqui. Capacidade térmica eu ainda posso dizer, porque depende só da quantidade de calor e da temperatura, que são os dois valores que estão aqui. Agora, massa, vamos à letra C. Calor específico do objeto A é maior do que o calor específico do objeto B. Então, a mesma formulazinha aqui, ó, se eu não posso dizer nada em relação à massa, também ainda não posso dizer nada em relação ao calor específico. Só posso dizer alguma coisa em relação à capacidade térmica. Como eu não posso afirmar nada entre a massa e entre o calor específico, letra B e letra C estão fora. Okay? Letra D de dedo, a variação de temperatura de B por caloria absorvida é menor do que a variação de temperatura de A por caloria absorvida. Será? A variação de temperatura por quantidade de calor absorvida para B, ó, vamos lá, ele teve 20 por 400, o que vai dar 0,2. Variação de temperatura de A, quantidade de calor de A, vai ser 10 por 400, o que vai ser, opa, peraí, aqui vai ser 10 por 200, então vai ser 0,05 e 0,025, que é, né, 1 sobre 40, isso aí. Tá vendo? Vou até botar um zero aqui mais para você identificar. 0,50. Ó, a capacidade térmica de B, de A é maior. Mas quando eu faço divisão, o que acontece? A variação de temperatura de B por caloria absorvida é maior. Não é menor que a de A. Então tá fora. Ok? Tá fora. Letra E. Se a massa do objeto for 200 gramas, o seu calor específico será de 0,2. Como é que eu faço isso? Calcula, velho. Quantidade de calor de A, massa de A, calor específico. Bem, pessoal, continuando aqui então, na questão 6, ele diz que tem um forno de micro-ondas que produz ondas eletromagnéticas que aquecem alimentos que são colocados no seu interior
provocando assim a agitação das moléculas e o atrito entre elas, no caso moléculas de água, tá? Se colocarmos no interior do forno um copo com 250 ml de água a 20 graus Celsius, quanto calor será necessário para que ele chegue a 100 graus? Então, primeiramente, o cara coloca aí 250 ml de água. Isso equivale a 250 gramas de água, tá bom? Como é que eu sei disso? Porque aqui está dizendo que a densidade da água é 1 grama por mililitro. Então, cada mililitro de água, entre aspas, pesa exatamente 1 grama. Então, 250 ml pesam, entre aspas, 250 gramas. Aí, outro dado que ele fala aqui, ele fala que a temperatura vai de 20 a 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 80 graus. Tá? E o calor específico da água? Caloria grau Celsius. Ele pede só para calcular a quantidade de calor para a água ser aquecida. Então é relativamente simples, tá? Como está havendo mudança de temperatura, vamos usar aquela primeira fórmula da quantidade de calor. Q igual a MC delta θ. Ok? Então a quantidade de calor, basta você substituir, 250 por 1 por 80, e quando você resolver isso aqui, você vai achar o quê? 25 vezes 8 vai dar 200, 1 não vai interferir, mas tem 2 zeros. Então eu vou ter 20.000 calorias. Pronto, a questão número 6 é só isso, tá? Não tem mais nada não, tá bom? Vamos então para a questão número 7. Na questão 7, ele fala aí que tem uma fonte de calor que consegue elevar a temperatura de 300 gramas de água de 19 para 25 graus em 20 segundos. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria grau Celsius, qual é a potência dessa fonte de calor? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma massa de 300 gramas, tá? De água. 19 graus para 25 graus. Então a variação de temperatura produzida foi de 6 graus Celsius. E por último, né, o tempo que leva para produzir essa mudança é 20 segundos. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, como também diz aí no texto. Tá? Então ele quer a potência térmica. Potência térmica é diretamente o valor da quantidade de calor pelo tempo gasto. Eu não tenho a quantidade de calor, mas eu posso calcular a quantidade de calor por essa equação aqui. Então vou aproveitar e substituir aquela equação ali, tá bom? Massa, calor específico, variação de temperatura. E isso vai ser dividido pelo tempo. Ok? Eu substituí esta fórmula aqui. Tá bom? Então substituindo agora os valores, eu vou ter o valor da massa, 300, o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que foi 6. E isso vai ser dividido por 20 segundos. Bom? Então o resultado vai te dar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 6, 18, com mais 2 zeros, 1.800. Aqui vai estar em calorias, e aqui vai estar em segundos. Tá? Se você preferir, sempre fica mais fácil cortar zero. Então a potência térmica, nesse caso aqui, vale 90 calorias por segundo. Tá? Acabou. Era só isso aí também. Tá bom? Então você vê, uma questão que não era complicada, né? Dá para resolver. Por enquanto tá indo, né? Vamos lá. Vamos ver se continua nessa mesma levada. Questão número 8. Na questão número 8, ele diz aí que em uma tabela de livro de física podemos obter as seguintes informações sobre o mercúrio. Temperatura de fusão, menos 39 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 357 graus Celsius. Calor latente de fusão, 2,8 calorias por grama. E calor latente de ebulição, 65 calorias por grama. A partir dessas informações, responda as 3 perguntas. Letra A, quanto calor é necessário para aquecer o mercúrio de modo que sua temperatura varie entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Letra B, quanto calor seria necessário para vaporizar todo esse mercúrio em seu ponto de ebulição? E letra C, fornecendo uma quantidade de calor de 195 calorias
para uma certa quantidade de mercúrio a 357 graus, que é o ponto de ebulição, mantendo a pressão normal, quanto mercúrio, ou seja, que massa de mercúrio poderia ser vaporizada, tá bom? Ou quanto vapor de mercúrio vamos obter. Vamos dar mesmo, tá? Então vamos da primeira. Letra A. Na letra A, então, ele pede você calcular a quantidade de calor necessária para aquecer o mercúrio entre o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então aí vai ser de menos 39 graus Celsius a 353? Não, 57. 357 graus Celsius. Ou seja, essa variação de temperatura aqui vai ser quanto? 396. Quase 400 graus de temperatura. É só fazer 357 menos 39. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 357 mais 39, que vai dar 396. Pode fazer isso se você não acredita em mim. Ok? Muito bem. Então pede a quantidade de calor, logo Q igual a MC delta teta. E dos dados que foram fornecidos, eu tenho uma massa de mercúrio que não foi dada. Quando a massa não é dada, normalmente ele pergunta o valor unitário. Então aqui, vamos considerar 1 grama. Tá bom? O calor específico do mercúrio, ele também não deu aí, você teria que procurar na tabela. Lembre-se que eu falei que você não é obrigado a memorizar, mas você pode fazer pesquisa. O calor específico do mercúrio é 0,03. Tá? Pode pesquisar aí na internet, na sua tabela, que está no livro. E acho que eu até falei aqui ainda agora também na aula anterior. Tá bom? E a variação de temperatura, 396. Então essa quantidade de calor que deu aqui vai ser quanto? Vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3,27 com 28, vai 1. 3, 3, 9 e 1, 10. Então aqui vai dar aproximadamente 10,88 calorias. Para fazer a temperatura de apenas 1 grama de mercúrio, aumentar a temperatura entre seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Tá bom? Estamos aqui considerando 1 grama que a massa não foi dada. Beleza? Tá ok. Então, na letra B, vou botar aqui de preto mesmo, já é a outra fórmula, porque agora ele pede o quê? Calor necessário para vaporizar. Se é o calor para vaporizar, é o calor latente. E aí, quantidade de calor latente, nesse caso de vaporização, vai ser a massa vezes o calor latente de vaporização. Mais uma vez, não foi dado massa, a gente considera aqui 1 graminha só. Ok? Beleza? Mas o calor latente de vaporização foi dado. 65. Então a quantidade de calor que vai ser necessária para vaporizar 1 grama de mercúrio vai ser quanto? 65 calorias. Repara no resultado. São necessários quase 6 vezes maior quantidade de calor para vaporizar 1 grama de mercúrio sem mudar sua temperatura do que para fazer 1 grama de mercúrio mudar de temperatura em 400 graus. Para você ver como é que essa questão da mudança de estado físico consome energia. Né? Isso é um resultado pequeno, por isso que fica mais fácil de comparar aqui. Vamos à letra C. Aí na letra C pergunta, e se você desse uma quantidade de calor de 195? Qual o valor da massa de mercúrio que você seria capaz de vaporizar no seu ponto de vaporização? Bom, nesse caso a fórmula é a mesma. A única coisa que vai mudar aqui é que aqui vai entrar 195 e aqui vai entrar o valor 65. Aqui ó, vai ser M. Então 65 está multiplicando, passa para lá dividindo. 195 dividido por 65 é igual ao valor de M. E aí quando você dividir, você vai achar o incrível resultado de 3 gramas. Uma quantidade de mercúrio de 3 gramas é uma quantidade de mercúrio bem pequenininha. É meio pesadinho, mas é bem pequenininho nessa quantidade. Ele está dando uma quantidade muito menor do que 1 ml. Para você ter uma ideia. Tá bom? Vamos apagar ali para continuarmos a resolução da lista.
a partir da questão número 9, que é a que nós vamos começar agora, tá bom? Então vou apagar aqui rapidinho e a gente começa, falou? Ok, questão número 9 então. Já estamos acabando, né? Então, na atividade de laboratório, Fábio, pode ser um aluno ali provavelmente, né? Aquece um corpo com o objetivo de determinar sua capacidade térmica. E para tanto utiliza uma fonte térmica de potência constante que fornece 60 calorias por segundo. Então, tem o valor da potência térmica, que é 60 calorias por segundo. Ok? Então, aí ele constrói o gráfico abaixo a partir da experiência que ele fez. O gráfico é mais ou menos isso, ó. Aqui, né? Aí tem uma retinhazinha aqui, que está começando no 20, aqui é 40, aqui é 60, né? E aqui e aqui são respectivamente 10 e 20. Esse aqui é o tempo em segundos, e essa aqui é a variação de temperatura. Isso. Partindo daquele valor e desse gráfico, ele faz a seguinte pergunta: qual é a capacidade térmica do corpo? Ou a capacidade térmica do corpo tem que valor? Para eu saber qual é a capacidade térmica, tem que saber qual é a quantidade de calor absorvido e qual foi a variação de temperatura dele. Nesse gráfico aqui, eu posso obter o valor do tempo e o valor da variação de temperatura. Aí eu pego o ponto que eu quiser. Tem dois aqui que eu posso pegar. Esse ponto e esse ponto. Eu posso analisar entre os dois. Posso analisar desse ponto até esse. Posso analisar desse ponto até esse. Posso escolher qualquer um deles, como o gráfico é uma reta, vai dar o mesmo valor. Por questão de simplicidade, eu vou escolher os dois primeiros. Então aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, eu vou ter aqui uma variação de temperatura de 20 graus, ok? E eu vou ter aqui, ó, um intervalo de tempo de 10 segundos, ok? Então a variação de temperatura de 20 graus é uma variação de tempo, um intervalo de tempo de 10 segundos, ok? Esse cara consegue ceder 60 calorias por segundo. Então eu consigo calcular a quantidade de calor bastando, né? Se ele, em 1 segundo, libera 60 calorias, em 10 segundos vai liberar quanto? Potência vezes tempo. Tá? 60 vezes 10, que é igual a 600 calorias. Como eu falei aqui, né, multiplicar tal, você poderia multiplicar de cabeça e colocar o resultado direto aqui. Show? Beleza. Então só colocando o resultado ali, já deu 600 calorias aqui. E o tempo? 10 segundos que eu usei aqui, a temperatura, 20 graus Celsius. Tá vendo? Olha lá. Então, finalmente, finalizando essa questão, vai dar 30 calorias por grau Celsius. 30 calorias por grau Celsius equivale à resposta letra C. Viu? Rapidinho também. Vamos à última. Questão número 10. Na questão número 10, ele diz aí que a temperatura de um corpo de 500 gramas varia conforme ilustra o gráfico. Aí tem esse gráfico aí. Sabendo-se que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo, conclui-se que o calor específico do material que constitui o corpo é igual a quanto? Bom, calor específico, vamos lá. Eu tenho a equação quantidade igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Para eu calcular o calor específico, massa e variação de temperatura, que estão multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Calor específico é igual a quantidade de calor dividido pelo valor da massa e pela variação da temperatura. Tá? Então tem que saber esses três dados aqui para resolver o problema. O único dado que ele já começou dizendo foi o valor da massa, 500 gramas. O restante dos dados vamos ter que separar a partir do gráfico. Ok? Então aqui tem. Deixa eu ver para não fazer errado aqui, tá? Isso. Ok. Tá passando aqui.
passa daqui, beleza. Muito bem. Então eu tenho 0, 10, 20, 30. Isso. E aqui embaixo eu tenho 300 e 600. Isso. O que é isso aqui embaixo? É o tempo em segundos. E em cima é a temperatura. Ele colocou como T. Não tem problema não, graus Celsius. Tá? A partir daí, eu consigo então, deixa eu ver aqui, calcular os valores. Esse cara diz que a potência térmica da fonte é 10 calorias por segundo. Então aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz lá na questão número 9. Tá? Eu vou pegar 2 pontos para fazer a comparação entre eles. Por questão de simplicidade, eu pessoalmente prefiro pegar este ponto e este ponto. Tá bom? Então daqui até aqui, ó, olha a variação de temperatura. A variação de temperatura foi de 10 graus, tá certo? E entre esse ponto e esse aqui, ó, eu vou ter uma passagem, variação ou um intervalo de tempo de 300 segundos. Tá ok? Então quanto calor foi liberado para esse cara? A quantidade de calor, mesma maneira que eu fiz ali, ó. Quantidade de calor, vou até colocar aqui em azul. Quanto vai ser a quantidade de calor? Se ele está recebendo 10 calorias por segundo e vai passar 300 segundos direto recebendo calor, então a quantidade de calor que ele vai absorver vai ser 3.000 calorias. Tá? Agora eu tenho tudo que eu preciso. A quantidade de calor está aqui, que eu acabei de calcular. A variação de temperatura eu identifiquei no gráfico. E a massa foi dada no problema. Então, jogando os valores ali e resolvendo, o calor específico vai ser, então, igual a 3.000 multiplicado pela massa, que é 500, e pela variação de temperatura, que é de 10 graus. Ok? Então, vai ser 3.000 dividido por 5.000. E aí, se eu cortar todos os zeros ali, vai ficar 3 dividido por 5. Então, o calor específico vai dar 0,6 calorias por gramas graus Celsius. E esse resultado equivale à alternativa, mais uma vez, letra C. Embora a letra C esteja 0,60. 0,6 ou 0,60 é tudo a mesma coisa, tá? Não se deixe confundir por isso, tá bom? Galera, então essa foi a lista de exercícios aí que a gente passou de calorimetria. Já já eu passo mais alguns para vocês fazerem, tá bom? Da apostila de preferência, que aí a gente faz o mesmo esquema, faz a correção aí em aula gravada. Falou? Então, galera, até a próxima aula aí, falou? Valeu!